Muito bem. Então, essa é a nossa vinheta. Estamos aprendendo a usar as tecnologias, né, para que as aulas também comecem com estilo já clima de aula. Então, a importância da geografia e desse assunto que a gente está abordando, que vocês acabaram estudando, né, para a vida, né, ela se torna muito importante, né? Nós já tivemos, na semana retrasada, algumas apresentações mais da outra turma, mas a gente já pôde perceber a importância, né, que essas aulas têm para, né, esse conteúdo tem para a nossa vida. Então, ele é muito importante, sobretudo para quem projeta sua vida numa dimensão mundo, numa dimensão Brasil, né? Uma vez que a questão étnica, a questão racial, a questão de gênero, todas essas diversidades étnicas, culturais, elas são uma riqueza muito grande, né? Que nem eu já falei em outro momento, mas elas ainda não geram riqueza, elas ainda são motivos, né, de conflitos, motivos de, né, preconceito, discriminação de todas as ordens, né? A humanidade, por mais que somos um ser humano só, uma raça só, é estranho como nós nos estranhamos como mundo, né? Então, esse conteúdo, ele é mais humanizador, mas os próximos conteúdos que a gente vai estar estudando, a gente pode ver que, por mais, né, por mais que esse conteúdo é importante, por mais humanizador que ele é, o mundo não consegue aprender essa lição, não conseguiu, pelo menos ainda, aprender essa lição, né, dessa importância, porque o mundo é cruel, né, com os diferentes, em geral, né, sobretudo quem domina, acaba sendo mais cruel ainda, né, sobretudo com essas diferenças, né, acabam alguns, grande parte, muitas vezes até a maioria, sendo excluída de um processo, né, de alguém que domina e os outros são dominados. E num contexto, né, mundial, isso acaba gerando conflitos, guerras, confrontos, né, brigas de toda a ordem, que serão os nossos próximos conteúdos, para quem já deu uma olhada no livro. É assustador como o ser humano não sabe lidar. Um dos pontos, né, que leva a gerar conflitos no mundo é essa questão étnica racial. Mas muito bem, hoje eu gostaria mais de ouvir vocês têm muita coisa preparada, estudada para estar compartilhando. Então vamos ouvi-los, né, para que vocês também possam estar contribuindo nessa dimensão, na pesquisa que vocês conseguiram. Então, quem gostaria de dar início? Senão eu tenho uma ordem aqui que a gente pode estar seguindo. Sei que tem muitos faltando, mas alguns justificaram, mas eles vão estar apresentando igual em outro momento. A gente vai viabilizar outras formas também ainda, mas todas vão se tornar públicas, para Oi, que eu todos posso possam. começar, talvez. Ótimo, beleza? E já Eu, pode. eu não preparei exatamente alguma coisa com, assim, tipo, não preparei slides, mas eu pensei em algumas coisas aí, eu tenho alguns comentários para fazer, talvez, sobre, não vou me estender muito. Isso. Aí eu acabei escolhendo os afrodescendentes, talvez porque eu sinto que é mais próximo do que eu entendo. Queria muito ter pesquisado também, talvez, sobre os índios, para
entender, porque eu acho que é muito interessante e importante a gente valorizar eles, né? Porque eles sofrem toda essa desvalorização e esquecimento. Uhum. Ainda mais agora, tipo, nessa pandemia, como é que tá a situação dos índios? Às vezes a gente vê isso, tipo, só uns flashes, assim, de reportagem na TV, mas também não tem essa preocupação, a mesma coisa com mendigos na rua, ou então essas pessoas da classe talvez mais baixa ou mais menos favorecidas. Uhum. Analisando, Mas isso é bem legal. Uhum. Diga. eu pesquisei um pouco sobre os afrodescendentes, e aí não sei se tu consegue talvez mostrar o slogan, eu não sei como eu Ah, sim. faço isso Eu aqui. posso chamar daqui, sim. Deixa eu saber aqui, Tá. para todos E visualizarem. aí, não sei vocês, mas nessa quarentena eu acabei assistindo o BBB. E aí, inclusive, nessa edição, teve dois participantes, digamos que de cor, negros, que foi o Babu e a Thelma. E aí, inclusive, um momento, mais pro final ali, o Babu, ele falou sobre o significado da palavra negro, que vinha do latim nigrum, e que isso significava inimigo. Então, o preconceito já começaria ali, na própria palavra. A gente não sei, eu não sei qual termo que é o certo de usar para se referir a essas pessoas. E aí, inclusive, se tu for pesquisar, tu vai encontrar que negro pode significar também cadáver e coisas obscuras e morte, entre outros sinônimos, fúnebre, essas coisas assim. E acho isso bem pesado, bem ruim, chamar uma pessoa, então, por negra. Mas, ao mesmo tempo, chamar de preto parece ofensivo. Aí a gente fica sem saber, talvez, eu, pelo menos, como se referir Só para a ajudar certas pessoas. nessa sua dúvida, mas é uma questão Uhum, bem pesada, na verdade. Mas eu, por exemplo, trabalhei um ano lá em Passo Fundo com patronato de menores, onde a maior parte, né, eram pessoas negras, uhum. e o chefe dele, achei muito legal a atitude, né, que muitas vezes as pessoas não gostam de ser chamadas, ou seja, existe um preconceito muito pesado em cima da questão de ser negro. Com Daí, certeza. muitas vezes, assim, as pessoas, ele fazia questão, assim, de chamar as pessoas, né, de o seu negão, né, Como fazia uma chamando, assim, ofensa. como, não, como orgulho, né, assim como outros, ou seja, as pessoas, elas devem aceitar, é uma interpretação, né, ou Uhum. seja, a forma como alguém te chama não pode te denegrir, né, ou Uhum. seja, se alguém te chama, é muito mais a O interpretação. próprio termo que tu acabou de usar, denegrir. Isso. Então, muitas vezes as Também é um pessoas, termo meio racista, não sei. sim, são muitas, os termos ali são É muito, complicado. então, a própria questão, ela é pesada pelo contexto que o Brasil vive, né, pelo que o Brasil passou, e o Brasil está longe de superar isso, ou seja, está mais presente nesse último ano do que em outros anos, ou seja, essa questão, né, de alguém dominar e os outros, né, são os outros para alguns. Então, o Brasil, desde a sua processo inicial de colonização, né, conforme nós já vimos em outro momento, e isso está presente em todos esses termos, né? Então, aquilo que nós temos de concepção, né, de raças, de etnias, né, até de certa forma nós compreendemos, mas a vivência daquele que passou pelas piores fases, né, muitas vezes é muito pesado. Então, qualquer termo que se usa, muitas vezes pode ser interpretado de formas bem. Então, há muitas Tanto vezes que o trabalho psicológico que precisa ser feito ali,
é bem interessante no sentido né, das pessoas não se sentirem denegridas em virtude de algum termo usado. Tanto que repercutiu muito depois a questão da Thelma ter ganhado o BBB, porque ela também é desse grupo de pessoas, e aí foi muito importante, tipo, ela ter ganhado nessa questão de representatividade e reconhecimento desse povo. E aí Isso aqui, foi muito bom. eu E também aí... acompanhei a parte final, não sou desse estilo, Uhum. mas a parte final eu achei também bem legal essa Bem vitória. bacana a manifestação nas redes sociais, de carinho e tudo mais. Ainda E se mais tu nesse for momento. ver também o último concurso, o último principalmente, de Miss Universo, quem ganhou foi uma mulher negra também, a representante da África do Sul. Uhum, E aí, se tu for ver por esse lado, então eles estão conseguindo também, de certa forma, ainda mais nesse ramo, onde é tão, tipo, tem tanto tabu, padrão, que agora talvez está começando a se quebrar. uhum. Essa É um indústria. início. Se a gente analisar todas as leis que foram implantadas, a gente pode ver que alguns ainda interpretam, por exemplo, se tem alguma jornalista, alguém que está na vitrine de A muitas. Maju Coutinho, por exemplo, Só que muitos sofreu muito analisam assim, preconceito. é porque a lei determina. Por exemplo, a questão das cotas, por mais que é uma questão mais universitária, mas Também queria falar disso. existem leis, por exemplo, de quem trabalha em alguns setores que dão visibilidade, ele também tem que cumprir cotas, ou seja, tem que ter um padrão, por exemplo, as grandes imprensas, elas são obrigadas pela lei a ter um limite mínimo, né, de pessoas de diferentes raças, né, sobretudo negros e índios, né? Então eles precisam ter, então alguns ainda, por mais importante que isso seja, né, mas alguns ainda, eles estão lá porque a lei protege, eles estão muitas vezes criando mais um termo, mas a gente pode ver que essa última do Big Brother, a gente pode ver que foi bem, não houve interferência, ou seja, foi uma votação, foi um monte de termos ali que, de fato, não tem mais como dizer, tá lá porque a lei definiu, tá lá porque está amparado por lei. Então, bem legal nesse sentido, uma conquista, né, que sempre deveria ter sido de todos, né, e infelizmente não é. Isso da Miss Universo, eu acredito que também foi Sim, no ano passado, sim. no Miss Universo 2019. Uhum, E aí, durante toda a trajetória dela, ela sempre relatava, né? Ela é, além de negra, ela cursou medicina, ela é médica, ela passou por toda uma trajetória, uma dificuldade e superou isso para estar onde ela chegar onde ela conseguiu chegar. Um exemplo de superação muito forte. E aí, isso que tu falou das cotas, cara, depois a gente fez o trabalho das cotas e pesquisou mais sobre, mas assim, toda essa questão de ser racista ou não ser racista, as cotas não querem ser racistas, elas querem incluir, mas elas ao mesmo tempo parecem racistas, porque mas se não for por elas, a gente não consegue ter a inserção dessas pessoas na sociedade. Com o governo Lula, aumentou em muito a participação de pessoas dessa descendência, afrodescendentes nas universidades, principalmente. Foi uns anos atrás, então não, tipo, é muito recente isso. Existem iniciativas bem interessantes de valorizar, incluir, por mais polêmico que isso seja, né? Então, a gente analisa, ao a gente estudar, a gente pelo menos consegue entender as visões que estão em jogo. Muitas vezes, a politização desse tema acaba prejudicando a própria maturidade de uma sociedade, a evolução de uma sociedade em chegar a um ponto mais humano nesse sentido. Por Então, mais que agora a gente esteja passando por essa pandemia e todas essas complicações,
cotas pode ser sim um tema feito para redação do Enem. Talvez porque é uma questão que já vem de anos, mas ainda não foi abordada numa redação do Enem. Mas é muito difícil, né? É difícil Também também. Porque é polêmico e isso. o É Enem às polêmico vezes e foge disso. atualmente contra a questão mais do governo. A leitura atual do governo não é essa. Então, é muito difícil eles dar um destaque para isso, que não é o foco deles. Então, para mim, é um tema descartado, por mais que existe possibilidade remota de ser contemplado. Talvez as universidades, acho que já foi um tema forte em vestibular. Sim, sim. Eu até vou deixar, não sei se já deixei o link daquele documentário Raças Humanas que foi feito na Universidade UNB de Brasília, na implantação Uhum. de cotas. Isso é muito forte. Esse documentário ali, para quem assiste ele, tem cenas ali, né, que retratam os dois lados, né, tanto da questão quem é a favor da implantação como quem é contra. Muito legal. Tratam, né, como que foi de fato essa implantação, toda a polêmica aí, né, que isso gerou, que está presente no Brasil em todo momento aí. E a nossa escola também parece que muitas vezes, mas a questão não faz muito sentido nós estudarmos, que somos todos maduros, enfim, não é tema local, muito pelo contrário, né? Então, nós A temos. minha prima, ela começou a namorar um cara que ele é preto, então, digamos. E aí o pai dela é alemão, eles são alemães. E aí o pai dela não aceitou, tipo, levou um bom tempo até. Aí eles estavam namorando já e por causa dele eles tiveram que ela terminou com ele, mas continuou namorando com ele sem o pai saber. E aí ele soube de novo e aí tipo meio que castigou ela. Mas aí depois, finalmente, ele entendeu. Mas, tipo, foi uma coisa assim, bem. Ali a manifestação ainda bastante forte, isso a gente pode perceber em muitos momentos. Se a gente analisar com detalhe, e às vezes observando enquanto as aulas estavam em vigor, nos intervalos, a nossa escola, ela é terrível em relação à questão do preconceito racial, né? Porque alguns não fazem parte de brincadeiras, elas são excluídas em todos os períodos, né? Sobretudo nessas atividades de lazer e recreação, né? E sem, sabe, sem a pessoa nem percebe, mas mesmo assim a gravidade dos atos que acontecem É não cruel. não deixam de ser, né, não dá para dizer por não, às vezes involuntário, ou seja, está tão dentro da raiz das pessoas que elas nem se tocam, mas é Quando eu cruel. era mais nova, eu tinha muito medo dessas pessoas. Tipo, quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos menos, eu tinha medo, cara. Isso, na verdade, dentro das famílias que a gente vem, muitas vezes elas acabaram cultivando algumas questões bem fortes e isso está presente, né, nas pessoas ainda, né, de cultivar os próprios termos que se usa, né, que nem você falou no começo, negro, escuro, escuridão, enfim, não sei, isso é um trabalho que foi feito durante muitos anos e está presente até que nós superamos isso, né? Isso demora, não é? É um trabalho assim. Aí, assim, talvez por uma questão de dado, o jornal É um País é muito bom. E aí ele tem uma série de artigos sobre. E aí, como é bastante coisa, e a gente já falou bastante, talvez, não sei. Eu ia deixar o link, talvez, se vocês quiserem dar uma olhada. E aí também tem, eu inclusive compartilhei contigo da Bia Ferreira, que faz umas músicas autorais sobre
Essa questão do preconceito, de cota não é esmola e você não precisa ser Amélia. Não sei se tu assistiu. Sim, sim, muito. A música é muito show. Estou tentando carregar aqui, né, mas ela retrata, ela representa muito essa questão Sim, dos essa negros. aí. Aí ela fala, né, também que ela usa um determinado momento da música, não dessa, na outra, que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita, não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e nunca mais escola. No Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento que alisa o cabelo para se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu. Quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca. Nem o cuspe. Vai pagar a faculdade. Porque preto e pobre não vai pra... Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar. E o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É feita meta, espadachim do gueto, niga, samurai. É feita meta, espadachim do gueto, niga. É feita meta, espadachim do gueto, niga. Feita meta, espadachim do gueto, niga. Feita meta, espadachim do gueto, niga, samurai. Feita espadachim do gueto, niga. A espadachim. A feita meta, espadachim do gueto, niga. É feita meta, espadachim do gueto, niga, samurai. Vamos pro canto onde o relógio para. E no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi dandará. Otará, otará. Vamos pro canto onde o relógio para. No silêncio o coração dispara.
Não são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bata a culpa em mim para encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, e aprender a respeitar, porque o povo veio revolucionar. Cota não é Olha que show, né? Uma música que fala, né? Fantástica, né? Toda uma história que está presente, ela acaba retratando numa música, né? Só por ouvir ela, o contexto Brasil, né? Bem presente, né? Desde histórico como atual, né? Então, fantástico essa escolha sua para entendermos um pouco sobre essa cultura dos afros no Brasil. Então, É uma pena que tenha que existir, né? É. E aí, assim, só para finalizar, talvez, alguns dados do IBGE. Os negros e pardos, eles representam a maioria da população brasileira, eles equivalem a 54% da população total do nosso país. Eles correspondem, apesar disso, a apenas 17,4% da população mais rica do país e atuam apenas em 18% dos cargos mais importantes. O rendimento salarial deles também é inferior, corresponde a cerca de 80% do rendimento de um branco que exerce a mesma função. 80% das empregadas domésticas no Brasil são afrodescendentes. Os afrodescendentes representam ainda cerca de 63% dos mais pobres e 69% dos indigentes. A taxa de analfabetismo entre brancos é de 5,2%, e entre a população negra o índice sobe para 11,5%. Em 2013, a população branca tinha, em média, 8,8 anos de estudo e a população negra, 7,2 anos de estudo. Alguns dados para fechar. É isso aí, esse é o Brasil. Aí fica mais difícil entender, né, como que, né, o Brasil é cruel com essa cultura se são a maioria, né, todos os números bem pesados, a maioria em população, mas a minoria sempre na questão da representação. E se a gente for também... Tem muita gente que vê que o preto, a pessoa negra, ela tem que ser submissa. Parece que eles pensam que essa pessoa não pode ter um cargo mais elevado, ela tem que servir, digamos assim. E essa lei de cotas para inserção da classe descendente de africanos e todos que cabem, essa lei vigorou em 2002. Essa lei das cotas é de 2002 para as universidades. Tipo, bem recente. Minha idade tem 18 anos. Não tem 18 anos. Ela precisa ser, na verdade, ela é temporária. Ano que vem ela precisa ser, não sei se ela vai passar de novo, né? Depende dos políticos do ano que vem, que vão estar discutindo, ela precisa ser, na verdade, ela expira. Então, ela precisa ser revotada, ou seja, passar por uma votação se elas continuam em vigor. Então, são 10 anos, 20 anos ano que vem. Tá? Então,
É importante Se que a não gente... for o Bolsonaro, só sucesso. A gente vê, muitos políticos são totalmente contra, não é? É um grupo grande de políticos que pensa assim, não é? Ele só está representando um grupo, mas tem muitos que defendem, tá? Muitos, então é importante a gente acompanhar também essa questão legal em relação a esse tema. Muito bem. Acho que da minha parte era mais isso, mais ou menos. Bem, mas deu para fazer uma viagem no Brasil. Isso é o legal desse conteúdo. Ao mesmo tempo, a gente está estudando um tema, mas ele é bastante abrangente para entender uma conjuntura toda, né? Felizes aqueles que conseguem fazer essas leituras do todo, né? Então, fostes muito felizes, né, nos seus dados apresentados. Parabéns. E a reflexão mais ainda, né? Muito bem, próximos, vamos ver mais etapas, tem bastante contribuições, bastante grupos ainda para apresentar. Sei que quando a gente fala desse tema, o tempo sempre é o maior problema, né? Posso apresentar? Pode sim, diga, Vanessa. Quem tiver câmera, por favor, se possível, ligar ela. Tem como botar a imagem, professor? Como? Aquele desenho que eu fiz. Deixa eu só localizar aqui, tem... É que eu não sei se o mote foi carregada e... Helena, deixa eu ver aqui. Não está aí carregando a sua construção. Tá, eu fiz esse desenho porque uma coisa que eu até hoje lembro, assim, que aconteceu há um tempo e que me marca bastante são as crianças que moram na favela, são negras e precisam ir para a escola, ou às vezes assim, a chave de casa, essas coisas, e acaba acontecendo de elas serem discriminadas, levarem tiro, mães levarem tiros nos fetos porque elas são negras e elas são muito discriminadas. Eu estudei em uma escola em Itajaí que tinha bastante negros e quando a gente conversava, eles preferiam sim ser chamados de negros porque eles sabiam quem eles eram e isso não influenciava nada neles. Eram pessoas boas, mas que a gente via que tinha muito preconceito. E eles relatavam, tipo, sofrer bastante, por mais que quando a gente estudava lá, a gente era mais novo, eu não lembro tanta coisa, mas eu sei que eles sofrem muito. Daí, esse fim de semana eu assisti um filme que lançou na Netflix, que é Dia Sem Fim, que eu acho que ele trata bastante a questão das cotas, assim, que muitos deles não têm a oportunidade de estudar, e eu levei para um lado mais mundial, assim, que a gente tem sim as cotas, elas estão lá, a gente precisa delas, mas a gente sempre está revisando, como o professor disse, para que elas sempre estejam atualizadas. Eu acho que, assim, elas ainda não atingem exatamente o número que elas deveriam de atingir, que talvez deveria de ser mais, porque as empresas também têm, e eu acho que sim, que elas são muito importantes, que às vezes poderiam ser em cargos maiores, não só menores. Para nossa região a gente não vê muito, então eu acho que também é mais difícil para a gente falar sobre. Mas quando a gente sai daqui, a gente vê que é muito grande, que a gente já vai para Chapecó, a gente já fica meio assim, porque já tem mais sim pessoas negras e, sei lá, eu vejo olhar torto, e é uma coisa que me dói bastante, porque a gente sabe que a nível do mundo é muito pesado, eles não têm muita oportunidade, então eles acabam indo para o que eles têm oportunidade, que talvez é o dinheiro mais fácil, é o tráfico, e acontece, e muito é porque a nossa sociedade às vezes não nota, porque, como disse no filme,
ele tava lá tentando, e tava tentando mostrar a arte dele, porque ele queria ser rapper, e ele não conseguia, porque era a única coisa que ele era bom em fazer. Então ele foi trabalhar numa loja, e na loja todo mundo virava as costas, porque ele era negro. E isso acontece aqui, eu acho que muitos de nós também teriam a mesma reação se nós víssemos para cá, porque a maioria de nós não temos. Tanto que eu fui na igreja esses dias e vi que, tipo, tinha um cara negro parado lá no meio e tinha muita gente separado, ou olhando torto. O nome do filme é Dia Sem Fim. Tá nos top 10 do Netflix. Aí eu tava pesquisando, assim, tipo, de cotas. Temos, sim. Às vezes, depende da porcentagem, acho que de alunos também para entrar. Mas eu acho que ainda é pouco pelo que a gente fez a gente causou para eles. E o que está no passado sempre vai refletir no que a gente tem hoje. E dizer que, tipo, eu não acho que as cotas vão amenizar o que a gente fez, porque a gente sempre vai ter isso na gente. A gente sempre vai olhar para eles e lembrar do que eles sofreram, de como a gente vê que eles falarem da realidade deles é vitimismo para eles ganharem alguma coisa a mais. E como às vezes eles nem sempre têm a oportunidade que deveriam e a gente perde muita coisa boa, poderia somar muito mais. E no meu texto eu também falei, acho que sobre isso, e eu botei os indígenas junto, porque eles acabam sofrendo também, né? Que da mesma forma eles foram muito prejudicados de acordo com a nossa história, com o que foi feito no passado, e que nem tudo poderia ser retratado, assim, mas eu acho que a gente deveria criar algum método novo para poder ajudar eles também, ou para cá, porque eles não vêm muito para lugares pequenos, né? Mas muitos dos que vêm de outros lugares, tipo Uganda e tal, que eles migram para cá, a maioria deles manda dinheiro para trazer, porque apesar deles viverem em lugares ruins, eles querem trazer a família deles por ter mais oportunidade, e a gente deveria acolher eles melhor. Uhum. Também interessante essa reflexão, né, que esses grupos vivem cotidianamente, né, por mais que muitas vezes não são percebidos, né, então é bem pesada essa realidade, né, desses grupos sociais que o livro acaba representando e acaba focando. Às vezes, se a gente olhar por esse lado, às vezes por alto, às vezes, por que o livro acaba acentuando, dando destaque quando fala em questão étnica no Brasil, ele acaba dando enfoque na questão dos afros e da questão dos indígenas. Mas é justamente esse contexto presente na história que acaba para entender o Brasil não tem como ignorar isso, né? Então o livro acaba também deixando essas duas culturas em evidência por ter um prejuízo histórico cultural bastante acentuado, por mais que muitos grupos, muitas organizações estão fazendo assim um papel bem bonito de tentar fazer justiça ou tentar incluir, tentar fazer com que todos tenham um padrão similar, igual, conforme deveria ser, né? Conforme se a gente perceber o ser humano, né, a princípio, numa evolução de tudo aquilo que se conquistou, deveríamos ter já superado essa questão cultural, étnica também, mas estamos longe disso também. Muito bem, mais alguma contribuição? Também legal o desenho, a arte feita que, através de um desenho, uma charge, um folder, a gente consegue sintetizar muito conteúdo, muita realidade. Seguimos. Quem gostaria de seguir? Mais uma apresentação. Quem não foi ainda? Pode ser gente, eu e a Dani, então.
Pode ser, isso aí. Não sei se tu tem nosso folder. A gente mandou slides, mas slides não vai dar tempo para apresentar. A gente sabe apresentar a partir do folder que a gente criou. Uhum. Aqui sim. Tá bom. Só puxar ele. É isso aqui? É esse aí. Então, assim, como a Vanessa já falou muita coisa, a gente não vai ficar, tipo, repetindo, né? Mas, que nem o que a gente queria dizer no nosso folder é que, assim, a gente sabe quem que ajudou a fortalecer, então, digamos, a economia do Brasil. Mesmo que as fazendas e tal eram dos fazendeiros, quem trabalhava nela eram os africanos. Então, a gente quer dizer que eles fizeram sim parte da nossa vida, e se por parte deles, então a gente tem o que a gente tem hoje também. E eles para conseguir, sofreram muito para conseguir trabalhar, para conseguir ter o que comer. E ainda a vida deles não era digna e até hoje ela não é digna. Então, a partir do folder, a gente quer mostrar que eles estão presentes em toda parte do Brasil e que nem ali tá escrito assim, deixa eu ver, vou virar a tela do meu note aqui para ler. Eu não lembro de cor a nossa frase. Independente de cor ou de origem, quem construiu e participou, quem construiu, participou e sofreu no passado para o hoje existir, merece respeito e igualdade. Então, com isso a gente quer dizer que eles merecem tudo o que a gente merece. E isso quer dizer a partir de respeito, de como é que a gente, como é que eu vou dizer, de qualidade de vida, de ter o que comer, em todos os sentidos, no caso. A parte salarial também, Exatamente. igualdade. Referente à cor e origem, isso apenas se trata de uma característica de povos, na verdade nem de povos, do próprio indivíduo. Cada pessoa ela tem um jeito de ser diferente de qualquer outra. Cada povo, até no livro cita, né, as culturas distintas que os povos têm. Por exemplo, quando se trata dos afrodescendentes, eles trouxeram uma grande diversidade cultural para o Brasil e muitas delas a gente ocupa e é importante. Por exemplo, na dança, na música, tem instrumentos como o agogô, por exemplo, na religião, na culinária. Na culinária, muita, a própria feijoada é uma comida típica dos afrodescendentes, que é a comida do brasileiro, que eles chamam, mas na verdade nem é do brasileiro, né? E no próprio idioma, tipo, tem várias culturas, vários jeitos que a gente se apropria por causa da miscigenação que aconteceu, então a gente se apropria e, como é que posso dizer? As outras culturas, elas vão se tornando nossas ao mesmo tempo. Por meio de culturas diferentes, a gente vai criando outras culturas mais diferentes ainda. Isso. E que nem a Dani falou da dança, o próprio carnaval, ele não é uma cultura nossa, então, bem propriamente dito. Claro, agora ele é assim, mas ele não, ele veio da África, ele veio com os negros. A dança que se utiliza, os símbolos que são utilizados no carnaval, eles vêm de lá. E a gente ocupa o carnaval e mostra o mundo inteiro como é bonito, como ele acontece, mas a gente esquece de valorizar de onde que ele veio. Ou as pessoas que então tem a origem dentro dele. A gente deixa os negros de lado, a gente muitas vezes
despreza eles, eles são menos que a gente, mas a cultura deles é o principal símbolo do Brasil. E todo mundo sabe que o carnaval, falou em carnaval, todo mundo lembra do Brasil, mas ninguém lembra dos negros que fazem parte. Uhum. Uma das identidades brasileiras, com certeza, é o carnaval, que a raiz dele vem dessa origem afro, né? Então, muito bem lembrado que a cultura, ela acaba dando um valor bastante importante, uma vez que, segundo os dados que nós já temos levantado, se a maior parte do Brasil tem descendência afro, nada mais justo do que ter essa representação da identidade, né, essas marcas da identidade do Brasil ser visto como, por mais que na nossa região muitas vezes não se tenha ainda essa tradição do carnaval, essa importância, esse valor, mas o Brasil, né, para o Brasil vive carnaval, né, e o mundo tem essa leitura da parte cultural do Brasil em virtude disso, né? E só num contexto histórico, a gente pode ver que os quase 300 anos de escravidão, ele foi muito cruel, como eu já falei em outro momento, porque os africanos que estavam no Brasil durante esse período, eles foram proibidos de fazer qualquer manifestação cultural, qualquer dança, qualquer crença, qualquer manifestação deles, né, cultivar tipos de comidas, enfim, que eles estavam acostumados. Isso, eu acredito que tenha sido a parte mais cruel, que muitas vezes não é analisada. Normalmente, quando a gente fala em período de escravidão, a gente analisa, mas eles tiveram que trabalhar de graça, forçada, enfim. É cruel, mas mais cruel ainda é ser impedido de qualquer manifestação. Lembrar de que, se a gente estudar a África hoje, ela tem uma diversidade cultural de características, de expressões muito grande hoje. E na época, acredito, tenho certeza que não foi diferente. Então, essa riqueza, ela foi trazida junto no Brasil, porém, ela teve que ser praticamente esquecida né, ela foi, pelo menos no período da escravidão, ela foi radicalmente, né, banida, enfim, não teve oportunidades de se manifestar. E hoje ainda, por mais que passou por todo esse período da história do Brasil sendo impedido, ainda conseguiu esse destaque, né, do resgate, né, desses temas importantes, conforme você falou, né? Então, o carnaval, né, com certeza para a expressão, para a cultura, né, com certeza representa bastante, com certeza é um incentivo para que eles se sintam valorizados, não há dúvida disso. Exatamente. A gente não valoriza eles como a gente deveria, porque ninguém trata o carnaval como o que veio dos negros. Eu, pelo menos, nunca vi as pessoas. Claro, às vezes tem as representações, mas ainda não tem o devido reconhecimento. Sim, mas ele representa. Hoje, os negros, para quem é da descendência, ele é uma festa, né, que eles acabam cultivando por ter essa representação. E se a gente analisar os desfiles mais maiores do Brasil, elas têm muito essa representação da identidade do Brasil, né? Elas são muitas vezes manifestações, né, os próprios temas escolhidos, elas dá para ver que muitas vezes são esses temas sociais, esses temas muitas vezes até polêmicos, mas muitas vezes é uma forma deles conseguir se manifestar para serem ouvidos. Então, o carnaval tem muito isso também, essa questão mais legal do carnaval, essa manifestação artística, cultural de grupos, de povos, né, que tem um contexto histórico pesado no Brasil e muitas partes do mundo também. Isso aí. Uma parte que me tocou bastante quando que a gente foi fazer o trabalho teórico, a última parte do livro lá trazia alguns dados que eu achei muito pesados, que era uma análise
que trazia à tona a mortalidade por armas de fogo e suas principais vítimas por idade, sexo e cor, com base em dados nacionais. No Brasil, em 2012, foram mortos mais de 10 mil brancos, mas, em compensação, 28 mil, quase 29 mil, mais do que o dobro, foram pessoas negras que foram vítimas de homicídio. Então, quase triplicou, na verdade, o total assim de mortos. E isso é muito, muito, muito. Tu não tem nem noção do quanto que é isso. E preocupante. Os números são bem pesados. Se a gente faz uma análise, né, nessa questão da violência, de mortes, enfim, elas são assustadoras, né, nesse sentido. Né, e elas carregam o contexto histórico do Brasil. Né? O Brasil muitas vezes analisa esses números de forma natural, mas é assustador analisá-los, não há dúvida disso. Muito bem, então mais um grupo. Parabéns pelas análises, pelas leituras que vocês, né, conseguiram com a realização desses trabalhos aí. Uhum. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, vocês que saem ganhando com isso, né? Eu acho que os demais a gente vai deixar, não sei se vocês querem, nós vamos fazer semana que vem mais uma chamada para tentar contemplar mais um grupo. Não tenho uns quantos ainda que não conseguiram, eu até tenho uma próxima, tenho mais uma apresentação com a outra turma agora. Para conseguir vencer todos, eu preciso encerrar aqui também. Muito bem, se cuidem, obrigado pelas contribuições, continuem estudando, que os conteúdos nessa linha são bastante vastos e, ao mesmo tempo, polêmicos, mas, ao mesmo tempo, interessantes de serem analisados. E eu sempre tento, por mais que às vezes a gente se manifeste indiretamente as nossas opiniões, né, eu tento respeitar, assim, com muita seriedade a questão das diferenças de opiniões que os alunos trazem, né, e eu acredito que nessa turma também existe uma maturidade muito grande na questão do respeito das opiniões que os outros têm, tá? Então, parabéns para a turma também em relação a isso. Muito bem, tudo de bom para vocês, se cuidem e bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, Agostinho.